A gente está na obra de reforma de um apartamento de cobertura e eu vou mostrar para vocês hoje algumas decisões de projeto que a gente deve tomar mesmo antes de iniciar um projeto. A área externa dessa cobertura estava bastante deteriorada, precisando de uma reforma pesada. E a ideia aqui era que a gente mudasse tudo. Todos os revestimentos de parede, de piso e armário, bancada, mobiliário, tudo. Então, quando nós começamos as conversas de projeto e eu apresentei para o cliente a possibilidade da gente trocar o piso da cobertura também, o cliente assustou um pouquinho. Porque uma questão que pega sempre quando a gente vai fazer reforma de cobertura é a questão da impermeabilização. Aqui nós tomamos a decisão de trocar o piso existente, que era um piso de pedra Ouro Preto, que estava em bom estado de conservação, mas a gente queria um piso novo, mais moderno. Então nós vamos colocar um porcelanato como acabamento. Para o projeto de reforma dessa cobertura, nós tomamos duas decisões importantes que balizaram o projeto e a reforma. A primeira delas foi referente à substituição do piso e a segunda referente ao sistema construtivo da laje de cobertura que a gente precisava fazer. Em relação ao piso, nós definimos que nós iríamos assentar o novo piso por cima do piso existente. Por que isso? Porque todas as vezes que a gente mexe, que a gente quebra um piso existente, em uma cobertura existe uma impermeabilização por baixo desse piso, que normalmente é feita com a manta asfáltica. Ao quebrar esse piso, por mais que a gente tenha cuidado, não pode ser feito com máquina nunca, mas por mais que a gente tenha cuidado, às vezes uma machadada a mais, com mais força que a gente dá, a proteção mecânica dessa impermeabilização, ela pode ser atingida e a manta perfurada. Às vezes é uma perfuração muito pequenininha que ela não é percebida em obra e depois que já está tudo pronto, que o cliente está feliz da vida com a reforma dele, começam os problemas. Começa a pingar e a infiltração aparece. Aí, gente, é só quebrando tudo de novo, normalmente, para conseguir resolver esse problema. Então, nós optamos por não correr esse risco aqui. A área não é pequena, não é muito grande, mas também não é uma área pequenininha demais. Então, nós optamos por assentar o porcelanato por cima do piso existente. Isso foi possível porque existia um desnível razoável, um desnível considerável entre o piso interno e o piso daqui de fora, externo. Aqui a gente vê bem. Entre o piso interno e o piso externo, nós temos mais ou menos 3 dedos, que equivalem a 5 centímetros de desnível. Nós vamos colocar um piso de porcelanato que mede 1,2 centímetros. Então, o porcelanato mais a argamassa de assentamento vai dar entre 1,5 e 2 centímetros. A gente ainda vai continuar com quase 3 centímetros de desnível para segurar a água de chuva, que está ótimo. Fora as questões de ordem estéticas, que nós vamos mexer, como os materiais de acabamento e revestimento, nós também mexemos em algumas coisinhas de ordem prática, como por exemplo, a escada de acesso ao deck da piscina. Existia uma escada nessa direção, a escada era aqui, eu começava a subir essa escada aqui e eu chegava nesse patamar que já estava no nível do deck. Mas a gente queria ganhar mais amplitude aqui nessa área, em frente à porta da sala. E nós optamos por arredar essa escada lá para o fundo e comer um pouquinho do deck para essa escada terminar lá atrás. A gente imaginava que essa impermeabilização do piso passasse por debaixo da escada e subisse aqui na lateral do deck. Então a gente estava muito tranquilo para quebrar essa escada. Só que quando ela começou a ser quebrada, quando a gente já tinha chegado no último degrau, a gente viu que a manta não passava por debaixo dela. A manta vinha e virava no primeiro degrau. Então nós tivemos que cortar essa impermeabilização, quer dizer, a gente só viu isso depois que a manta já tinha sido cortada, na verdade, e nós ficamos com uma parte referente ao tamanho anterior da escada descoberto, sem impermeabilização. E tem solução para isso? Sim, tem solução para isso. Como era uma área pequena, o que nós fizemos? Nós completamos essa impermeabilização. Qual que é o cuidado que a gente precisa ter nessa hora? A gente não pode emendar a manta assim, ó. Chega com uma aqui, a outra aqui emendou. Essa junta, ela vai dar problema com certeza. A gente tem que emendar fazendo um trespasse entre a de cima e a de baixo. Aqui, a escada acabava aqui. Nós precisamos quebrar um pouquinho mais esse piso
de modo a deixar parte dessa manta aparente para a gente poder fazer a sobreposição corretamente. Nós passamos 50 centímetros uma em cima da outra. E depois que esse trespasse é feito, eles vêm com eles esquentam essa manta e aí a adesão, a aderência de uma com a outra é feita perfeitamente. E o sistema fica bacana. Mesmo assim, mesmo sendo uma área pequenininha, é necessário jogar a água, deixar durante 72 horas para ver se isso não está vazando e só depois de certificado que o sistema está funcionando bonitinho, essa água ela é retirada e rapidamente é feita a proteção mecânica, para não correr o risco da impermeabilização ser danificada. Aqui, ó, eu estou pisando agora em cima da proteção mecânica. A gente não consegue ver nada da manta asfáltica, embora o novo piso ainda não tenha sido colocado. Segundo ponto de projeto, segunda decisão, foi referente à cobertura que a gente precisava fazer. Existia aqui um toldo de policarbonato, um toldo curvo, que não funcionava muito bem, ficava muito quente embaixo, já estava muito velho, muito danificado, e a gente queria fazer uma cobertura de massa, uma cobertura opaca. Então, gente, fazer a cobertura de laje, por exemplo, concretada ou até com uma laje pré-fabricada seria possível. Mas é uma coisa mais trabalhosa que para uma área tão pequenininha não justificava. A gente tem aqui 1,5 metro entre a parede do fundo e o começo da minha platibanda. Então, qual foi a decisão de projeto? Não mexer com concreto, a gente queria fazer uma obra mais limpa e nós fizemos toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui de estrutura metálica forrada com uma placa cimentícia, que é uma placa resistente ao tempo. Então, nós passamos uma treliça nesse sentido, uma treliça na lateral, uma treliça no fundo que foi apoiada sobre o muro de fundo. Então nós subimos essa estrutura toda 50 centímetros e por trás dessa estrutura está uma telha sanduíche, que é uma telha térmica, uma telha sanduíche com acabamento branco, que ela também ajuda a isolar o calor. Aqui eu tenho uma calha que recebe a água de chuva dessa telha. Essa calha ela anda nesse sentido e aí o tubo de descida dessa água pluvial, ele foi deslocado para dentro dessa parede. Desceu aqui na lateral e saiu lá dentro do deck da piscina, jogando a água de chuva lá para baixo. Essa estrutura metálica da platibanda, ela se sustentaria sozinha, porque a gente tem uma área muito pequena aqui, como eu já falei, 1,5 metro. Porém, no projeto, a gente optou por colocar um pilar metálico aqui na ponta. Na verdade, ele não está nem na pontinha, ele está um pouquinho deslocado em relação à ponta, porque nós seguimos a modulação do guarda-corpo. Lá no final da obra eu vou entrar em detalhes sobre isso e vou mostrar a solução final. Mas esse pilar, ele foi importante por 2 motivos. Primeiro, para ajudar essa estrutura a segurar a carga de um toldo retrátil bem grande que ainda vai entrar aqui parafusado nessa platibanda e também para ajudar a segurar essa cobertura da força do vento, porque a gente está num lugar muito alto, muito aberto e venta muito aqui em cima. Então essa força do vento de baixo para cima poderia desestabilizar essa estrutura. Então o pilar foi necessário por isso. Não é um pilar grande, ele mede 8 por 8, 80 por 80 milímetros, mas com uma espessura bem grossinha, mas suficiente para atender essa demanda de carga que a gente tinha. Essa obra tá só começando, tem muito mais coisa para mostrar. Se gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo e se ficou curioso para ver o resultado final, se liga por aqui. A gente está na reforma, umas decisões de projeto que a gente tem que cometer. Ok. A área externa dessa... Opa! Vai!